O coordenador nacional do MBL, Movimento Brasil Livre, Renan Santos, criticou o que chama de postura infantilizada e espetacularizada no cenário político atual do Brasil. Em entrevista ao Jornal da Manhã desta segunda, ele assume a culpa do movimento na polarização do país, ressalta que a agressividade no debate não leva a lugar nenhum. Vamos assistir a um trecho, Celso. O que a gente começou a perceber, foi o fato da MBL e, de certa forma, diversos agentes que atuam na política utilizando suas redes sociais, começaram a tratar as redes, ou seja, os meios, como os fins. E, por vezes, a gente acabou incorrendo nesse erro. E o que acontece é que a gente acabou substancialmente se afastando de ações políticas concretas para participar do que a gente chama de guerra de narrativa. Que a gente crê que é importante no debate público, até porque o debate público ele se espetacularizou e se tornou importante na vida das pessoas, mas não é a essência do nosso trabalho. A gente está em 300 cidades, a gente falou, temos que olhar, e a gente, vamos parafrasear o Mano Brown, olhar para a base, ver, o trabalho mais bonito nosso, que a gente faz hoje em dia é nos municípios, é quando a gente impede um prefeito de passar um projeto de lei idiota numa determinada cidade, num determinado estado, ou, por exemplo, quando passamos algo legal, combatemos gastos estúpidos de prefeituras, e a gente ficava lá perdendo tempo, por vezes, em fazer um vídeo curto se você apoia o trabalho da Lava Jato. Nada contra, mas o que vai melhorar o trabalho da Lava Jato fazendo um vídeo disso? E, por vezes, na verdade, a gente estava obedecendo a uma regra muito específica, uma lógica de redes sociais que começou a ser utilizada também por outros agentes e o jogo começou a ficar muito espetacularizado e também infantilizado. Segundo Renan Santos, grande parte das pessoas e agentes públicos estão presos na linha da agressividade, algo que começou e foi impulsionado pelo próprio MBL na época do pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Questionado sobre como parar essa polarização, Santos respondeu que essa é a pergunta de $1 bilhão no mundo inteiro, mas apontou que o diálogo pode ajudar. Para o coordenador do movimento, a hora agora é de olhar para a base e trabalhar fora da guerra. Augusto Nunes, o Kim Kataguiri está no DEM, então existe uma proximidade ali de membros do MBL com o próprio Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia já acenou para uma eventual candidatura lançada pelo DEM em 2022, acenou para o Luciano Huck, aqui no Pânico, na Jovem Pan, também tinha acenado em entrevista à Jovem Pan para o João Dória, e eu tinha analisado, mostrando que ele está tentando construir uma candidatura mais ao centro, fora dessa polarização. E esse discurso do líder do MBL também vai nesse sentido, de afastar da polarização, porque eu acho que eles perceberam que essa polarização acabou beneficiando o Bolsonaro e eles têm divergências em relação ao Bolsonaro. Então, se começa a construir um discurso também para se posicionar de uma maneira diferente a esses outros agentes políticos que investiram nisso, como ele disse no final. Eu acho que essa polarização, o Fla-Flu, a polarização pode se dar entre dois partidos, democraticamente, civilizadamente, como ocorre nos Estados Unidos, por exemplo. A campanha lá é feroz, mas não chega ao nível aí do que vem ocorrendo no Brasil. É claro que os brasileiros precisam se habituar precisam revalorizar, ressuscitar o convívio dos contrários e conviver como se convive com o cara que torce para outro time, tá? Não estou simplificando as coisas não, mas a gente pode pensar de maneira diferente. Fica mais difícil quando um lado começa a contar mentiras sem parar, só agride e tal, e a origem desse abscesso aí foi o PT. O PT que institucionalizou nós e eles. PT e PSDB. Depois PT e agora Bolsonaro. Então a reação foi mais ou menos previsível, natural e inevitável. Eu acho que agora, com o tempo, os brasileiros vai surgir, a coisa se fragmenta um pouco mais, você nunca tem dois lados. No Brasil vai passar por essa etapa, surgem outras opções aqui e ali, e sobretudo os blogs que mentem, eles vão sendo depurados, eles vão ser vítimas da depuração, eles não vão durar muito. Porque os brasileiros já começaram a punir jornais. De ambas as partes. Hã? De ambas as partes. De ambas as partes. Os brasileiros começaram a punir jornais que mentem, né? Já que não dá para acreditar. Vão começar também a fazer essa limpeza na internet, todas as partes.
E aí as coisas ficam mais civilizadas. É parte do processo de civilizatório mesmo. O brasileiro vai ficar cada vez menos primitivo politicamente, porque vai aprender a brigar com argumentos, coisa que a gente pratica aqui o tempo todo. Exatamente. Então a resposta não custa $1 milhão, não. A gente aqui convive desse jeito e evita, né, a mentira, a gente não conta, não agimos de má fé nunca e apresentamos argumentos, certo ou erradamente, aí defendemos posições com absoluta honestidade. E as pessoas ouvem e assistem de graça. Exatamente. Então é preciso passar por um processo de depuração e que se faça prevalecer a sensatez. É por isso que a gente critica aquilo que merece ser criticado em todos os lados. É claro que há diferenças de peso, de proporção. O Brasil passou 14 anos sob o governo do PT e chega. E houve o maior esquema de corrupção da história do país. Claro. Então, existe uma diferença na hora de se criticar o maior esquema de corrupção da história do país e os defensores dele, e na hora de se criticar uma declaração imoral, inapropriada. Então, essas coisas têm pesos diferentes. Elas são ambas repudiáveis, mas é preciso mostrar para a população também qual é a proporção, qual é o peso, a gravidade de cada uma. Zé Maria... um tumor a ser erradicado para que isso pudesse acontecer, esse avanço civilizatório. É isso. Exatamente. Faço até um resuminho daqui a pouco. Diga aí, Zé Maria. Olha, eu achei uma entrevista muito boa, parabéns pessoal aí do Jornal da Manhã, o Thiago e todos que fizeram a entrevista. Eu achei uma coragem do Renan fazer essa constatação que para mim é meio óbvia, né? E o interessante é que esta avaliação e esse chamamento é geralmente feito por quem ganha a eleição, por quem controla e ganha o poder, para dizer, olha gente, vamos discutir sim teses, eu tenho a minha, você tem a sua, vamos conversar, vamos entrar em entendimento e pronto. E tomara que o presidente Jair Bolsonaro ouça o Renan, ouça o MBL e faça exatamente essa avaliação de que quem está no poder tem que fazer esse chamamento para parar com essa espetacularização do debate político que não leva realmente a nada em se tratando de objetivo. E o MBL, como disse ele, tem o objetivo. O Kataguiri, o Kim Kataguiri, que é um dos representantes do MBL aqui, né, ele é do DEM porque o MBL não é partido político, é um debate, uma análise sobre a possibilidade de transformar o MBL em partido político, que ainda não há uma conclusão, uma decisão. E ele diz exatamente isso, porque chegaram aqui os deputados do MBL achando que tinha que odiar os deputados de todo lado. Aí ele descobriu que tudo no Congresso Nacional é combinado. Então, ele que me falou, Kim Kataguiri, que ele viu na comissão coisas óbvias. Para fazer a comissão andar, o partido de oposição diz, olha, eu vou apresentar um requerimento para derrubar isso aí, mas eu sei que eu não tenho maioria. Vamos votar o requerimento e tudo certo. Aí se entendem, a oposição apresenta o requerimento para retirada de pauta, sabe que vai perder, mas faz o seu papel, é assim que é feita a política. Então, eles foram amadurecendo e entendendo como é o processo político, mas a coragem é vir a público, mesmo sem o poder, para fazer esta obviedade de proposição. Vamos conversar, não vamos nos misturar, isso é fundamental, e o MBL deixa isso muito claro, né? Não vamos nos misturar, mas vamos conversar. Então, é uma ideia, sim, que acho que o governo deveria aprender. Não entrar na velha política, não é entrar nas teses dos outros, dos perdedores, vamos dizer assim. E imagine que essa disputa aí do PT e tal, o PT é o maior partido, o partido que elegeu o maior número de deputados e está perdido assim. Em seguida vem exatamente o PSL, quer dizer, a política está morfa e é preciso encontrar um sentido, e esse sentido está no que diz aí o Renan do MBL. Agora, eu só queria acender um alerta nas pessoas, é que muitas vezes o discurso, e não estou falando aqui do caso do Renan Santos, mas cada um avalia onde aplicar isso, mas muitas vezes o discurso da polarização, ele é usado para camuflar uma certa frouxidão ou uma flexibilidade moral, porque contra a criminalidade, contra a corrupção, contra a lavagem de dinheiro, é preciso ser incisivo.
Aí as pessoas que passam a mão na cabeça de bandido, elas, se você for incisiva, elas vão dizer, não, o discurso está muito polarizado, né? Elas sempre querem aquele meio termo frouxo, que era, no fundo, a oposição ao PT nas últimas décadas antes da última corrida eleitoral. Então, a incisividade contra bandido, contra a corrupção, ela é necessária. Agora, é óbvio que todas as partes destrambelhadas, as questões inapropriadas, etc., tudo isso tem de ser repudiado e é preciso que prevaleça a sensatez.